Olá, boa tarde. Quer dizer, bom dia, né? No Brasil. Estou aqui ainda em Aveiro, Portugal. É o último dia aqui. Amanhã vamos para a cidade de Leiria e vamos fazer. Provavelmente amanhã vai ser difícil fazer o Manhã no Divã, que eu vou estar viajando, mas eu vou tentar fazer assim mesmo. Se não der, então hoje fica sendo o último Manhã no Divã de Portugal. E nosso assunto hoje vai ser falar sobre o transexual, o travesti, que o pessoal perguntou, né? Pediu que eu abordasse esse tema na visão da psicanálise. E vamos conversar então. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o travesti, a outra situação é o transexual. E ficamos de conversar sobre esse assunto, né? Sobre como é, o que é o travesti, o que é o transexual, como lidar com isso na família, que às vezes a pessoa tem alguém na família que se identifica desta maneira e a família muitas vezes acaba não sabendo como lidar. Algumas pessoas já estão aqui, né, presente. Deixa eu apresentar aqui antes da gente começar a falar do assunto, né? Então pedir a você que compartilhe. Eu já estou aqui, já está presente a Juliana Santos. Bom dia, Juliana. Bom dia para quem está no Brasil. Boa tarde para quem está em Portugal, né? Quem está na Europa, de forma geral. E bom dia para quem está no Brasil, para quem está nos Estados Unidos. Então, bom dia, Juliana Santos. Compartilha para nós. Gabriel Valejo. Ei, Gabriel, tudo bem? Bom dia. Prazer em ver por aqui. Luiz Teodorico. Um abraço, Luiz Teodorico. A nossa querida Ivana Santos, nossa amiga fiel que segue aí, Ivana de Nova York, Estados Unidos. A Ana Batista, minha amiga Ana Batista, aqui de Portugal, não é isso, Ana Batista? Você é aqui de Portugal. Estou aqui, Ana Batista, na região de Aveiro. Hoje vou fazer a última palestra no nosso lar e amanhã já estarei em Leiria, na cidade de Leiria. Ivana está dizendo, ótimo tema. Obrigado, Ivana. Rodrigo de Jesus. Ei, Rodrigo, tudo bem, meu amigo? Como é que está sua mãe? Um abraço aí para você, para sua mãe, para você, para sua irmã. Então, vamos falar sobre esse assunto hoje. Ana Batista diz, bom tema, amigo. A Mafalda Cristina diz, né, bom dia, Mafalda, compartilha para gente. Bom dia ou boa tarde. Boa tarde para quem está na Europa, bom dia para quem está no Brasil. Adriana Cavalcante, de Recife. Tudo bem, Adriana? Um grande abraço aí para o seu pai, para o seu irmão, né? Para o seu irmão que mora aí. Eu vou vou reencontrar o Roberto no mês de outubro, né? Início de outubro nós temos encontro, eu e o seu irmão Roberto. Dia 2 de outubro, segunda-feira. Gabriel Valejo diz o seguinte, importante tema, meu amigo. Gracineide Bezerra, lá de Belo Jardim. Juliana Santos, bom dia, Juliana. Wagner Souza, meu amigo, psicanalista Wagner Souza. Ele é psicanalista e é coach, ele é lá de Petrópolis, Rio de Janeiro. Quem mais? O meu querido Leonardo Pereira é psicanalista em Guarapari. Doutor Leonardo Pereira, meu amigo, meu cunhado querido. Então é o último ano de van. Hoje eu estou indo para a Leiria e para o final de semana já retornar para o Brasil. Quem mais? Sandra da Silva Ribeiro. Bom dia, senhora Luísa, sou de Guaíba, Rio Grande do Sul. Bom dia, Sandra, você sempre fiel aí presente, né? Maritza Costa Almeida, de Santos Dumont, Minas Gerais. Tem gente do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Recife, né? Bom dia, amigo, gratidão pelas partilhas ricas. Muitas bênçãos, está dizendo Wagner Souza, né? O doutor Wagner. Mariné Silva, bom dia, Luísio. A paz, muito obrigado. Então, bom dia quer dizer que é do Brasil, né? Ou dos Estados Unidos. Se for aqui da Europa, é boa tarde. São mais de 2 horas. Sandra da Silva Ribeiro, obrigada. Quem mais? Mafalda Cristina, bom dia, meu irmão. Grande abraço da turma Caminho da Paz, Mucuri, Bahia. Um abraço também para os amigos de Mucuri, praia lindíssima daquela região. Maritza Almeida dizendo, bom dia, amigo de Santos Dumont, sim, já identifiquei. Ana Batista de Leiria. Ana Batista, amanhã nós vamos nos ver em Leiria, hein? Amanhã pessoalmente, você está sempre me acompanhando aqui pelo Face, mas vamos nos encontrar amanhã pessoalmente, às 21 horas, na Associação de Leiria. Amélia Ribeiro. Ana Batista, amanhã, tá, verdade, nos abraçamos.
Maria Gorete Tótola Buzo. Ei, Gorete, tudo bem, minha amiga? Estou aqui em Portugal, encerrando aí uma agenda de palestra de 2 semanas. Um grande abraço. Como é que está seu irmão? Abraço para ele também, tá bom? Vamos tratar de um assunto legal hoje. O Wellington Santos, um abraço, Wellington. Kelly Marcelo, bom dia, Kelly. Odemar Montenari, de Leopoldina, Minas Gerais, um abraço. Cristina Diogo, da Espanha. Cristina também deve ser boa tarde para você também, né, Cristina? Maria Elisa Branches, ei Elisa. Rosiner Nascimento, lá dos Estados Unidos, da Flórida, um abraço. A Cristina Diogo está dizendo, boa tarde, amigo. Cristina aqui da Espanha, sim, eu sei que é você. Não, já lhe mandei um abraço. E a sua mãe continua lá usando o nosso livro para o programa de rádio dela, né? A minha amada amiga Estael. A Maria Elisa Branches, bom dia, Luiz. Sim. Então, vamos conversar agora, vamos começar a falar sobre a questão do travesti e do transexual. Primeiro que são situações diferentes. O que é o travesti? Psiquicamente, o travesti é alguém que se identifica em usar roupa feminina, em se relacionar sexualmente, se for homem, com outros homens, né? Se for mulher, com outras mulheres. Então ele se identifica. O travesti, não necessariamente ele é homossexual. Tem travesti que é homossexual, que se veste de mulher, e, por exemplo, um homem que transa com outro homem. Tem o travesti que é bissexual, por exemplo, ele tem uma performance heterossexual, portanto masculina, em uma parte do dia, e na noite ele faz shows e aí se veste de mulher. Então ele é só uma fantasia que ele se veste de mulher, e ele é heterossexual. E tem o travesti que é bissexual, né? Então a gente tem essas características. Então o que caracteriza o travesti? O próprio nome já diz, é travesti com outra roupa, com outro perfil. Ele se veste de maneira diferente, né? Então existem travestis, por exemplo, que são casados e são héteros, mas se vestem de mulher para dar show. Ou travestis que são mulheres casadas e se vestem de homem para dar show. Mulher é mais raro, é mais comum o homem, mas também existem mulheres travestis, né? Então, e tem o travesti que a gente conhece bastante também, que é o travesti, que aí eu fiz algumas investigações, não são todos, tá? Então existe um grupo do travesti que faz programa, né? Então, eu entrevistei alguns travestis desses que faz programa, eles têm ponto, como as prostitutas, tem um local onde eles atendem seus clientes. Em Vitória, por exemplo, ele tem um ponto ali na praia de Camburi, outro no centro. Copacabana também tem um ponto, e eles são muito parecidos com mulheres, né? São muito femininos esses homens. Você olha, você pensa que é uma mulher, vestido com... Muitas vezes alguns tomam silicone, usam silicone, melhor dizendo, para poder desenvolver o corpo, ficar ainda mais parecido com o corpo masculino. Então esses são travestis. Eu conversei com alguns desses travestis e tem algumas curiosidades muito interessantes. Aqueles que eu entrevistei, quando eu dava aula de antropologia, com pesquisa com o grupo de alunos, e que os alunos também entrevistaram, eles nos responderam que, a maioria deles, que os seus clientes não são homens héteros, aspas, porque tem uma classe de homem que acha que porque ele penetra sempre, ele é homem. Então aquele que é penetrado é homossexual. É uma ignorância, porque homossexual é quem faz sexo com outro homem, quem se envolve afetivamente com outro homem. Então, os travestis nos disseram em pesquisas que, na verdade, os homens que os procuram, eles não querem penetrar, eles querem ser penetrados. Eu vou explicar aqui. Existe uma fantasia na cabeça de alguns homens, que é a questão da mulher fálica, a mulher com pênis. Então não quer dizer que a pessoa seja homoafetivo,
que ela se identifica com, se apaixona por outro homem, que ele se apaixona por outro homem. Ele se apaixona por mulher, mas ele gostaria que fosse uma mulher que tivesse pênis. E às vezes até propõe a esposa que penetre ele, né? Existem objetos que se compram em lojas de sex shop, como se fosse um cinto. A mulher prende um pênis na cintura, na coxa, fica um pênis, e ela então penetra o marido como se fosse uma mulher com pênis. E eles então, algumas mulheres fazem isso. Mas existem mulheres que são limitadas pela religião, pela crença, pela moral vigente, então não aceita esse tipo de jogo sexual com o marido. Então o marido acaba que, em dados momentos, ele busca fora de casa uma mulher com pênis, que é o travesti. Então ele olha para o travesti, vê uma mulher, beija, enfim, o travesti tem seios, mas ele tem pênis. É diferente do transexual. Ele tem pênis. Então, e aí ele quer ser penetrado por aquele travesti, que na verdade é um homem, mas que na cabeça dele, pelo perfil externo, se parece com uma mulher. Isso ocorre por uma questão muito, muito interessante. Nós temos várias zonas erógenas em nós. A primeira zona erógena que nós conhecemos de acordo com Freud é a zona oral. Ou seja, o primeiro momento de prazer que a gente sente na vida é quando nós mamamos na nossa mãe, né? A partir do colostro, depois o leite e depois os seus substitutos, a mamadeira, a chupeta. Então a primeira manifestação de prazer é a manifestação de prazer oral. Essa manifestação vai do 0 aos 2 anos, depois a criança começa a descobrir que além de sugar alguma coisa, sentir o prazer labial, ela pode sentir o prazer também de introduzir. É quando ela começa a enfiar o dedo nos olhos, no nariz, na boca, na orelha dos pais, dos tios, né? Os bebezinhos fazem isso. É uma fase normal do ser humano, todos passamos por ela. O Freud vai chamar essa fase de chuchá, a fase do chuchá, que é enfiar o dedo e tal, né? Tudo enquanto é buraco que a criança encontra, ela quer introduzir na orelha, e até depois algumas ficam viciadas em tocar a orelha de si mesma, ou até de tocar da outra pessoa. É a fase do chuchá. Bom, teoricamente a maioria das pessoas vencem essa fase quando atinge os 2 anos. Porém, algumas pessoas mantêm essa fase ao longo da vida, porque percebe que é prazer. E esse prazer labial, oral, ele volta na adolescência com o beijo, né? Pode ver que os adolescentes, eles ensaiam beijando, as meninas ensaiam beijando laranja, uma beija a outra muitas vezes para poder treinar. Então por quê? Porque a sensação cálida, quando está chupando a língua da outra, é como se estivesse sugando o peito materno. Por isso o beijo na boca tem tanto a ver com o sexo, né? Então, e sem falar no sexo oral também, que é uma manifestação desse prazer de sugar ou ser sugado, né? Tanto no homem quanto na mulher. Então o sexo oral na fase adulta, de certa maneira, é uma volta, é uma redescoberta desse prazer da fase oral, do 0 aos 2 anos. Algumas pessoas conseguem, algumas pessoas não. Por exemplo, existem muitas pessoas limitadas com relação ao sexo oral, porque acham que é pecado, porque eu acho que é nojento, que é exatamente uma consequência da educação que recebeu, da castração que recebeu pelos pais, pela religião. Mas fora isso, não há nenhum problema. Claro que se a pessoa vai fazer sexo com uma pessoa que ela não conhece, ela tem que usar o preservativo, porque a transmissão das doenças é do mesmo jeito, tanto que ocorre também na boca. Mas o sexo oral é uma manifestação sexual saudável, prazerosa e muito utilizada pelos casais, principalmente hoje, que já se libertam um pouco mais das crenças religiosas. No passado, talvez um pouco menos, mas então o sexo oral. Muito bem. A partir dos 2 anos, a criança descobre a fase anal, quando ela começa a fazer cocô e ela sente um prazer do cocô saindo.
Então, por quê? Porque o ânus é uma zona erógena, é uma zona prazerosa. Então, ela sente esse prazer e aí, tanto que ela associa a fezes a algo bom, a um presente que sai de si mesma, porque já que é prazeroso quando ela faz cocô, então o que sai ali é algo prazeroso, é algo gostoso, é algo bom. Tanto que criança pequenininha, criança de 2 anos, você tem que ficar muito atento, porque senão ela enfia a mão no vaso, porque ela quer pegar cocô. É quando as professoras entram com aquela massa de modelar, que ela parece um cocô, ela é molenga, né? E não tem o problema da contaminação. Então é uma zona erógena, é uma zona sensível, uma zona prazerosa, e inclusive, segundo o Freud, é quando o indivíduo desenvolve o controle, porque ele faz cocô quando ele quer, né? Ele tranca, abre, tranca, então é a fase do controle, de acordo com o Freud. Eu particularmente acho que o controle ele nasce na amamentação, é na fase oral, mas é uma questão aí de ótica. Então é essa fase anal. Bom, mais tarde, algumas pessoas acabam redescobrindo o prazer de explorar essa parte do corpo, que não há nenhum problema, né? Tirando a parte da higiene direitinho, por causa da contaminação, por causa das fezes, mas não há nenhum problema, a não ser religioso, né? A não ser religioso, moral, que algumas religiões querem proibir, que é ainda um reflexo da Inquisição. Né? Na época da Inquisição era proibido o sexo anal, porque o sexo anal não reproduz. Então, em função disso, como a ideia era o sexo para reprodução, logo o sexo anal não era estimulado. Mas em uma época que o sexo é identificado com o prazer e que a reprodução é apenas uma das consequências e que muitas vezes nem precisa, né? Porque os casais gays têm filhos sem se reproduzir, eles adotam, né? As mulheres têm o bebê de proveta, então... né? Então a atividade anal é uma atividade muito utilizada. E veja mais, não só pelos gays. O que caracteriza o homoafetivo masculino? Não é o ato sexual anal. O que caracteriza o homoafetivo masculino é o afeto que ele tem pelo outro. É querer ter uma vida com o outro, é se apaixonar, é morar junto, é ter um projeto de vida. Como nós falamos em alguns vídeos anteriores, o homoafetivo ele não transa toda hora, como o hétero não transa toda hora. Ele vai no supermercado, ele dorme junto, ele canta junto, ele vai na festa junto, entendeu? Então é um companheiro. Então isso é o que caracteriza um homoafetivo. Por isso que não mais homossexual, mas sim homoafetivo. Então, não necessariamente só o homoafetivo tem o prazer pelo sexo anal. Né? Existem mulheres que têm prazer pelo sexo anal, elas divulgam com muito pouca frequência, uma parte delas não tem prazer, eu atendo algumas das minhas pacientes, já conversaram comigo sobre isso, algumas dizem que não gostam, porque dói, porque não sei o quê, outras acham que é legal e tal. Então, houveram artistas famosas que declararam publicamente que tinham preferência pelo sexo anal. A Sandy, do Sandy Júnior, é uma delas, né? Ela declarou em entrevista, é público isso aí, e chocou o Brasil, porque Sandy é uma menina certinha, pervertida, né? E não, mas é um prazer normal, e ela declarou isso. Então, é o sexo anal. Mas não só não só o homoafetivo e a mulher tem prazer anal. Também o hétero tem prazer anal. Então, existem homens héteros, casados. Por que é hétero? Porque eles são apaixonados por mulheres, são casados com mulheres, mas eles gostariam que as suas esposas transassem com eles e penetrassem, né? Começando, e aí tem objetos que são adquiridos e muitas vezes essa fantasia é realizada ali com o casal e ninguém fica sabendo, porque, né, a vida sexual do casal é uma vida, eu vou responder as questões depois no final, é uma vida íntima que cabe muito bem a eles. Então mas ocorre isso, a vida sexual, inclusive você vai encontrar líderes religiosos que faz prática anal, então sacerdotes, casados, né,
que com as suas esposas tem a prática anal, só que não divulga, porque realmente tem um preconceito da sociedade. Mas um dia esse preconceito vai cair, e aí a pessoa vai poder manifestar como ela é. Mas o fato é que isso é real. Existem estudos muito legais sobre a sexualidade num livro chamado Vamos Falar de Sexo, do Kinsey. Kinsey é um norte-americano, fez uma maior pesquisa sobre sexualidade na história da humanidade, e ele foi financiado pela fundação, como é que chama? Não, lá dos Estados Unidos, uma das maiores, das empresas mais ricas dos Estados Unidos. Então, ele tem esse livro, né, que faz essa pesquisa. Só para você ter ideia, o nível de profundidade desse livro, ele entrevistou mais de 600 mil pessoas, ele fez mais de 4 mil gravações de ato sexual, na época de 1940, para poder entender a sexualidade humana, né? Então é uma base, é um dos poucos, né, porque realmente falta pouco material para isso, não tem muita fonte para isso, né? Então, mas o fato é que o prazer anal é um prazer normal, é uma zona erógena do ser humano, e alguns homens têm essa prática, e isso não define a sexualidade, isso não define se ele é homo ou hétero, não define. O que define, eu vou repetir, a pessoa homossexual, bissexual, heterossexual, é com quem ela se apaixona, com quem ela se envolve afetivamente, compreende? Então é exatamente isso. Então, nós falamos aí do travesti. Então, o travesti é esse homem que se veste de mulher, que se comporta como mulher, mas que tem uma relação sexual com outro homem. E muitas vezes homens héteros que são casados e que procuram o travesti, já que a esposa não o apoia nesse prazer, nessa fantasia sexual. O travesti não é uma fantasia, é uma identificação. Fantasia daquele cliente que procura o travesti. Ok? Bom, isso é com relação ao travesti, com relação à relação sexual anal. Então, a relação sexual no casal, seja ele hétero, homo, bissexual, é um diálogo, é uma decisão que cabe ao casal. O casal, conversando, vai descobrir o que é mais adequado para cada um. Eu espero que eu esteja falando uma linguagem fácil, não esteja falando muito depressa, né? É meio que o vício de palestrante. E a ideia do Manhã no Divã é um bate-papo, né, gente? É um bate-papo, uma conversa, né? Aqui eu estou num clima agradável, então, por isso, desculpe se eu estiver acelerado. Vamos falar agora, então, do transexual. O que é o transexual? Talvez eu devesse até ter feito duas lives separadas, mas começamos junto, vamos lá. O que é o transexual? O transexual é o indivíduo, veja que é completamente diferente, é o indivíduo que nasce com um corpo diferente do que ele se identifica. Aí você vai dizer, mas isso não é o homossexual, Aloysio? Não, gente, é diferente. O homossexual é um homem que gosta de outro homem, é uma mulher que gosta de outra mulher. Não tem nada a ver com o corpo, é o psiquismo, é a psicologia, é a identificação, é a paixão, é o afeto. No caso do transexual, não, é uma questão de gênero. Há uma disparidade entre o corpo e a psicologia e a psique. Vamos supor, eu me sinto mulher, mas tenho um corpo de homem. Então esse corpo vamos dizer assim, me agride. Eu me sinto desconfortável. Eu vou usar a ilustração horrível aqui, só para a gente entender. Imagina um homem com um absorvente no meio das pernas. Você que é homem, imagina você botar um absorvente e sair com ele na rua. Você vai se sentir desconfortável, né? Então, mais ou menos esse desconforto. A mulher que tem um corpo de homem, o homem que tem um corpo de mulher. Aí você vai dizer, mas Aloysio, o que define a pessoa não é o corpo? Não.
o que define a pessoa é a pessoa, e não é o corpo, e não é o documento, não é a identidade, é a própria pessoa quem se define, compreende? Então, a pessoa, e isso começa logo cedo, na adolescência, 13, 14 anos, o menino queria ter seios, queria ter um órgão genital feminino, queria ter vagina, e não tem, ele é menino, ele tem um pênis, ele tem alguma coisa ali no meio da perna dele que o incomoda. E a menina desenvolve os seios, então ela tem uma coisa aqui que incomoda, ela não queria ter, ela queria ter peito normal, ela quer, né? E ela, porque ela se sente menino, né? E faz falta para ela, por exemplo, na hora de fazer xixi, o pênis. Então, assim, o transexual é aquele que o corpo não se identifica com o psiquismo. Bom, já que acontece isso, atualmente, nos dias atuais, existe a possibilidade do transexual fazer a cirurgia de transformação. É uma cirurgia corretiva que corrige o que o incomoda, que adapta o seu corpo à sua psique. Então existe essa cirurgia corretiva, né? Que é uma coisa nova, né? Que é uma coisa que na atualidade, mas com a ausência dessa cirurgia no passado, era horrível, houveram muitos casos de amputação, né, de homens que acabavam amputando, cortando o pênis, porque não conseguia ver aquela coisa no meio da perna dela no caso, porque era uma mulher com o pênis, né? Então é diferente, é você ter um corpo diferente daquele que você é. Seria como, digamos assim, vou dar um outro exemplo. Já viram aqueles homens barbudos que saem vestidos de mulher no carnaval? Já viram? Não fica uma coisa estranha, assim, uma coisa esdrúxula, uma coisa, sei lá, uma coisa estranha, uma coisa, enfim, é exatamente mais ou menos isso. Quer dizer, o cara tem barba, ele é homem, mas ele está vestido de mulher. É mais ou menos isso, quer dizer, a pessoa se sente homem, mas o corpo é de mulher. A pessoa se sente mulher, mas o corpo é de homem. Compreende? A cirurgia não é muito fácil, gente. A cirurgia não é muito fácil. Por quê? É uma cirurgia irreversível. Então, tem que ter todo um acompanhamento psicológico ou psicanalítico e psiquiátrico ao longo de, me parece, um prazo aí, 1 ano ou 2 anos, eu não tenho informação precisa, para que a pessoa realmente consiga provar para o seu terapeuta que ela realmente se identifica com uma situação contrária ao corpo que ela tem, porque depois não pode reverter. Então tem que ter essa necessidade para haver cirurgia. Me parece que hoje tem até cirurgia pelo SUS brasileiro, né? Que no Brasil, no SUS, os outros países eu não sei, mas no Brasil, por exemplo, o SUS, no Sistema Único de Saúde, tem a cirurgia, só que tem que passar por um médico durante um tempo e por um psicólogo ou psicanalista para a pessoa realmente saber se é aquilo mesmo que ela quer. Eu atendo um caso, né, na verdade 2 casos, né, eu atendo minha esposa também atende de pessoa que é trans, que ainda não fez a cirurgia, né, são uma menina de 17 anos, a outra de 20, e ela amarra alguma coisa para diminuir o peito, usa roupa larga, enfim, ela não gosta do corpo que tem. Então, é o transexual. Uma coisa que a gente sempre pensa no transexual é o seguinte: vamos supor, é uma menina que é transexual, ela quer ter barba, quer ter um pênis, porque ela é menina, mas ela não se sente menina. Aí a gente pensa assim, é porque ela é homossexual, é porque como ela gosta de outra menina, ela quer ter um corpo de menino. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A transexual, tanto ela pode gostar de menina quanto de menino. Por exemplo, a menina que eu atendo, ela tem um namorado. Ela não tem namorada, ela tem namorado. E aí é claro, você que está aí acompanhando vai dizer, mas então por que se ela tem namorado, não é mais fácil ela ter um corpo de mulher? Mas isso não tem nada a ver. O afeto dela, o relacionamento dela com o namorado tem nada a ver. Ela não está satisfeita com o corpo dela, né? É essa a questão.
Então, se for um homem, por exemplo, ele pode namorar com uma mulher. E ele quer fazer cirurgia para ser mulher. Roberta Close, por exemplo, né? Acho que foi uma é a trans mais famosa. Ela era casada com um homem. Tudo bem, mas ela podia também gostar de mulher. Então, era um homem que gostava de outro homem, fisicamente falando, e aí, quando ele fez a cirurgia, virou um casal. Mas poderia ser um homem que gosta de mulher e quando faz a cirurgia vira um casal gay, ou seja, homoafetivo, né? Porque vão ser duas mulheres ou dois homens. Então eu quero deixar claro que uma coisa é o corpo, a outra coisa é a sexualidade, tá certo? O travesti é alguém que não está satisfeito com o seu corpo. É um processo orgânico, né? É uma identificação psicológica com o corpo. Então, e aí a gente, claro que muitas pessoas não concordam e tal, tá cheio de perguntas aqui que eu vou falar daqui a pouco, vou responder cada uma dessas perguntas com muito carinho, respondo aqui e respondo também por escrito, mas a pessoa pode dizer, mas isso, Luiz, é pecado, isso, a pessoa não está satisfeita com o corpo que Deus deu a ela. Aí eu digo para você aqui, seja sincero, a pessoa que faz bariátrica, ela não altera o corpo dela de forma violenta? As mulheres que colocam silicone, homens e mulheres que colocam silicone, ao siliconar, ele também não deixa de ter um corpo, o corpo do jeito que Deus lhe deu? Então, é complicado você avaliar só um lado da questão, né? Então, o travesti é essa pessoa que, ou a travesti é essa pessoa que, o transexual é essa pessoa que tem um corpo que não se identifica e, portanto, quer fazer uma cirurgia e mudar de sexo. A etapa seguinte é mudar o documento, que aí tem que ser via judicial, e sempre foi um problema muito grande no passado, mas agora está sendo mais facilitado, embora demora e tal, que é muito triste você chegar num lugar vestido de mulher e o cara pede a sua identidade e você dá uma identidade de homem, né? Você, como é que é o seu nome? Aí você fala Maria, e aí com batom, com tudo depilado, enfim, com peruca ou com cabelo comprido, e aí a pessoa pede, tem que ter identidade. Quando ela olha a identidade, está escrito João, quer dizer, não é legal. Então, a identidade já é uma questão também, já está, graças a Deus, muito encaminhado aí na justiça. E claro, a gente vai ter aí a resistência dos conservadores, daqueles que acham que essas pessoas agridem a família, desestrutura a família, é uma ameaça para a família. E aí eu fico pensando, ameaça para quem, se eles só querem ser felizes? Esse pessoal nunca ameaçou a minha família. Por que ameaça a sua? É muito estranho. Então, o que ameaça a sua família é a sua atenção, a sua presença, o seu cuidado, o seu afeto, isso sim. Agora, como é que o outro vive, não é um problema seu, é um problema do outro. Se você tem um travesti na sua família, um transexual na sua família, aí sim, mas aí você tem que ver se você realmente ama a pessoa, porque se você ama, você vai aceitá-la e vai ajudá-la a ser feliz. Agora vamos responder as perguntas, ok? Tem várias aqui. E aí eu peço a você que se mantenha ligado aí, porque essas perguntas também vão ajudar a entender o problema. As pessoas estão perguntando aqui. O problema não, o tema. Vamos lá, vamos começar pelos primeiros aqui, para a gente obedecer a ordem aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui. Bom, então tá aqui, né? A Rosiner Nascimento está dizendo, bom dia, meu amigo, direto de Framingham, Estados Unidos, né? Estado de Massachusetts, Estados Unidos da América. Ou Massachusetts, acho que é Massachusetts mesmo. A Lala, que está assistindo, compartilha para nós aí, Lala. Pessoal, compartilha esse conteúdo aí, porque é importante. O William Fayan, Marcela Pereira, lá de Denver, Colorado, também Estados Unidos. Eliane Dias, um abraço, Eliane. Bom dia, de Denver, do Colorado. Eu sei, já falei, né, Marcelo, você é do Colorado. A Eliane diz, amo cada conversa com você, parabéns, amigo, sou sua fã. Obrigado, Eliane. Vamos lá, quem mais? Paulo Toledo, da Luz. Bruno Cabral, meu amigo Bruno Cabral, inteligente, esse cabra, né? É Cabral. Então, o Bruno aí assistindo, tem cabeça fantástica.
Essa juventude é fantástica. Sêmia Tavares, um abraço, Sêmia. Tânia Maria, lá de Caruaru. Ei, minha amiga, um grande abraço. Tânia Maria até colocou na foto uma bandeira das cores, né, que identifica a turma GLBT. A Isabel Martins, minha amiga portuguesa, com a cabeça fantástica. Rita de Cássia Lovati, a Rita, chamada Ritinha, foi minha aluna. Um abraço, Rita. Lembro de você, viu, querida? Estael Miranda Diogo, que é mãe daquela Diogo que mora na Espanha. A Estael mora em Astolfo Dutra, Minas Gerais. O meu amigo Enio Mendes, que está na Suíça ou na Alemanha, é de Ubá, mas está na Suíça, na Alemanha. Conversei muito sobre esse assunto com o Enio também. Enio é uma pessoa com a cabeça muito legal. Ovelha Rachina está assistindo. A Tânia Maria está dizendo o seguinte: bom dia aqui no Brasil, boa tarde para você, amigo de Portugal. Sim, Pedro, em Portugal. Pedro Rocha diz: você é magnífico. Obrigado, Pedro, gentileza sua. Regiane de Nova Venécia, minha cidade onde eu passei a parte da minha juventude, da minha adolescência. Abraço, Regiane, para todo mundo de Nova Venécia. Paulo Toledo Luz diz: bom dia, Luísio. Aqui, legal, essa é uma pergunta, hein? Você está falando como psicanalista ou como espírita? Não é crítica, somente a título de esclarecimento, pois sou espírita e esse assunto ainda é tabu. É verdade, cara. Mas olha, deixa eu te falar, meu amigo, deixa eu ver o nome dele aqui. Paulo Toledo. Paulo inclusive está verdinho, você está assistindo. Então, meu amigo Paulo, isso é um tabu, né? Ele é de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Eu estou falando como psicanalista, porque eu tenho que usar a luz da ciência para que todas as pessoas entendam, até porque a gente tem aí no grupo me assistindo nesse momento, católicos, evangélicos e tal. Mas eu te digo uma coisa, meu amigo, a doutrina espírita anda de mãos dadas com a ciência. Então o pensamento da ciência é o pensamento do espiritismo agora. Tem espíritas que são conservadores, mas é por conta deles e não por conta do espiritismo. Deixa claro que o espiritismo não discrimina o homossexual, não tem proposta de doutrinamento, de limitação da mente. Quando a gente fala do prazer sexual, isso aí já é um consenso. O Divaldo, quando foi entrevistado sobre isso, o Alberto Almeida dizendo que as práticas sexuais é um consenso do casal. Então, o casal que quer que o marido que quer fazer prática anal é um problema do casal. Então não tem uma proposta limitadora. A doutrina espírita não tem isso. Então, se algum espírita prega isso, é por conta dele e não por conta do espiritismo. Então eu te digo que eu estou falando como psicanalista, mas essa mensagem também vale para a doutrina e para o espírita, tá certo? Então o espiritismo não tem essa visão doutrinadora, castadora, limitadora, não. Allan Kardec diz que o espiritismo anda de mãos dadas com a ciência. Se por acaso a ciência se afastar do espiritismo, ele vai abrir mão da ideia dele para abraçar a ciência. Isso é proposta do nosso codificador. Não sou eu que estou dizendo, está escrito lá. Ok? Vamos lá, vamos ver mais perguntas. Estevão Henrique Loz assistindo, Cibele Gonçalves também assistindo, Viviane Edaia, bom dia, boa tarde. Shirley Sampaio, minha amiga Shirley Sampaio de Guarapari, minha querida, aí na fotinha com o saudoso Manuel Sampaio. Então, Pedro da Rocha diz: qual é a visão espírita com relação a esse assunto? Pois é, Pedro, é a mesma, cara, não tem diferença. Se você estudar a Vida e Sexo de Emmanuel, Sexo e Destino de André Luiz, você vai ver que é a mesma coisa, né? Apenas alguns espíritas que são conservadores, que a cabeça não conseguiu abrir ainda, porque é gente do século passado. Eu sou do século passado, mas graças aos estudos eu consegui, né, sobreviver. Mas quem nasceu no século passado tem um pouco de dificuldade. Mas isso vai sendo superado aos poucos. Mas então eu quero deixar claro que essa é também a visão espírita. Eu falo numa linguagem científica que é para atender também o evangélico, o católico, o ateu, porque várias pessoas me seguem e é um prazer esclarecer a todos. E a psicanálise me dá essa liberdade de poder caminhar sem me prender a uma ou outra religião. Ronaldo Simões, Tana Maria diz: é a sensação na relação
como acontece no caso de quem faz cirurgia. Ah, tá. E a sensação na relação? Como acontece no caso de quem faz cirurgia? Muito boa, Tânia. Você é fantástica, né? Tânia Maria é muito inteligente. Ela está acompanhando aí, está verdinho. Parabéns pela pergunta. Então, Tânia, o que acontece? Me parece, Tânia, algumas informações que eu tenho, como eu disse, eu não sou médico, eu sou psicanalista. Mas pessoas que fizeram a cirurgia, no consultório, me contam que eles usam tecido da glande, no caso do homem, usa o tecido da glande, daquela parte que a gente chama da cabeça do pênis, usa o tecido da glande para forrar a parte do clitóris, que é implantado na vagina implantada. Então, vai fazer a pessoa ter a mesma sensação, a mesma sensibilidade de uma mulher, entre aspas. E aí ela vai poder ter prazer como uma mulher tem. E então vai ter orgasmo e tal, mesma coisa. No caso da mulher é o contrário, eles pegam parte do tecido mais sensível vaginal e ao implantar o pênis, eles faz a glande com aquele tecido sensível, para que quando penetrado sinta o prazer que um homem normalmente sente. É o que me falam dentro do consultório. Nunca pedi para olhar, confesso, né? Nunca pedi para olhar, deixa eu ver como é que é. Nunca pedi, porque a pessoa podia entender como uma ofensa. Mas é o que me dizem. Bom seria, né, um médico especializado nesse tipo de cirurgia para poder falar para a gente. O José, meu amigo Zé Márcio, né, doutor José Márcio Sena, psicanalista clínico, boa tarde aí, bom dia para você que está no Brasil, ele é da região leopoldina, diz bom dia, Luiz, para ele é bom dia. Tá ligado, meu amigo. Eu sei, você é de Matipó, eu ia falar Leopoldino, né? Matipó, Minas Gerais. Então, uma surpresa aqui, meu filho Sócrates Pereira Silva assistindo, é uma grata surpresa. Filho, eu falei direitinho aí, tá tudo de acordo? O Sócrates faz mestrado em psicologia na Universidade Federal do Espírito Santo e ele está mais atualizado que eu, e o Sócrates nasceu no finzinho do século passado, né? Então, Jane Pires Luz, Aloysio, só o amor supera tudo. Tenho filho homo e amo acima da sua orientação sexual. Que lindo, fiquei até emocionado. Jane Pires, é isso mesmo, Jane. É o amor, né, cara? O amor. A vida é leve, a gente tem que viver, ser feliz, ajudar as pessoas a serem felizes. Não vamos parar com essa história de querer consertar o outro, de querer tratar o outro. Vamos tratar a nós mesmos, né? Não vou esticar o assunto para não voltar àquela história do juiz. Viviane Xavier, minha amiga lá de Cataguases, assistindo. Um abraço, Viviane, saudade de você, hein? Um beijo no meu afilhado João Batista. Breno Cabral, aí é o outro, eu falei do Bruno Cabral, esse é o Breno Cabral, né? São irmãos gêmeos univitelinos, meus filhos do coração, que eu vi crescer desde pequenininhos. Então, Breno, eu espero que o Breno também pesquisa, é o doutor Breno Cabral, desculpa corrigir, né? Doutor Breno Cabral, ele é psicanalista. Tânia Maria, obrigada pelo esclarecimento. Minha amiga Cirleia, lá de Nova Venécia, ela, olha que linda, um abraço. Eu vi a propaganda da Pobitafo, acho que você não está mais, né? Mas eu lembrei que foi você quem fundou. Um abraço, querida. E a última aqui, Ivanise Dionísio. Amei esse tema, foi muito esclarecedor. Obrigado, Aloysio. Sou de Caruaru, Pernambuco. Então, Ivanise, deixa eu fazer uma propaganda aqui. No primeiro sábado de outubro, às 19 horas, eu estarei na AME de Caruaru, fazendo o estudo da série psicológica Joana de Ângeles. É, na verdade, um curso, mas a pessoa pode entrar, chegar em qualquer momento, e é um curso gratuito. Então, não sei se você já participa, se não participa, pode participar e convida os amigos. É para a gente aprofundar um pouco nos assuntos lá, tá bom? Eu quero lembrar de novo, né, que eu tenho mandado mensagens e vídeos ligados ao assunto psicanálise. Hoje eu falei da dificuldade que a gente tem de aceitar o outro pelo WhatsApp. Então, se você tem
o WhatsApp. Se você ainda não é cadastrado, coloque seu número aí, por favor, ou então me adiciona, manda para mim, dizendo: Luiz, eu quero participar do seu grupo. O meu WhatsApp é mais 55 27 9 9764 4131, para os portugueses que não tem o meia, né? Mais 55 27 9 9764 4131, ok? Um abraço aí, espero que eu tenha contribuído para que a gente aprenda um pouco mais sobre esse assunto. E aos meus alunos aí dos cursos de psicanálise, das diversas turmas, a gente pode debater esse assunto mais em sala de aula também, mas é a nossa contribuição democratizando a psicanálise. Que mais e mais pessoas tenham acesso a essas informações sem necessariamente ser psicanalista. Essa é a proposta do Manhã no Divã, democratizar a psicanálise. Amanhã eu vou viajar tô vendo aqui a Cristina Diogo. Então, vou te adicionar, Cristina, e amanhã você já vai receber a mensagem. Amanhã eu vou mandar mensagem para todo mundo que é do WhatsApp. Com relação ao Manhã no Divã, eu não sei, né? Vai depender da minha programação, porque eu ainda não sei quem vai vir me buscar no hotel. O fato é que amanhã eu saio de Aveiro e vou para Leiria. Leiria é uma outra cidade, é a cidade onde tem o castelo da Rainha Santa Isabel. E tem o escritor também, escritor português, que escreveu a obra A Morte do Padre Amaro, né? Tem lá o local onde morava o Padre Amaro, é muito legal a cidade de Leiria. E amanhã estarei indo para Leiria. Se der, a gente faz o Manhã no Divã amanhã. Se não, caso não seja possível, o próximo Manhã no Divã será segunda-feira e já será do Brasil, ok? Faremos o Manhã no Divã segunda-feira próxima, lá do Brasil. Se der tempo, como diz o português, se calhar, amanhã a gente faz aqui ainda, só que da cidade de Leiria, ok? Aqui em Portugal. Então, um abraço aí. Eu quero agradecer aqui de público ao acolhimento, ao carinho dos amigos de Aveiro, de Coimbra, de Águeda, de Ilhavo, da região aqui, que foram extremamente carinhosos comigo. O pessoal do hotel Welcome, então vocês vão ver o Welcome aí na localização, é o hotel onde eu estou hospedado, que eu fui muito bem atendido pelo pessoal da recepção, pelas camareiras, pelo gerente, enfim, todo mundo me atendeu muito bem, um hotel excelente. Então, quando vocês quiserem passear aqui na Veneza Portuguesa, na cidade, na região de Aveiro, tem muitos museus, tem os muliceiros, os barcos para os casais passearem. Então, quando você quiser vir passear aqui em Portugal, o Welcome é uma boa opção, né? Então, quero agradecer aqui de público isso daí. Mandar um abraço aqui para Márcia Costa, lá da Flórida, Estados Unidos. Márcia, um grande abraço. Dá um abraço para mim no Edson, meu amigo querido, tá bom? E todos aí da Flórida. Um abraço para todos os amigos aí da Flórida, ok? Um grande abraço, que Jesus abençoe a todos e até amanhã ou segunda, no Manhã no Divã. Um abraço.